Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Odin da linha Origins of the Constellations da marca Toy Point. Review aguardadíssimo aqui no canal. Galera tá curiosa para saber como esse item está, então vamos descobrir. Caixa extremamente grande, uma das maiores, se não a maior. Eu acho que eu me lembro que tão grande quanto era de Sagitário, mas estou achando até que essa aqui é a maior. Por exemplo, referente a uma caixa aqui da Shiny Time, por exemplo. É enorme, cara, larga. Olha isso, cara. Temos a figura do Odin aqui, bem chamativa. Olha que incrível. Rapaz, esse Odin aqui tá de tirar o fôlego, hein? A lateral aqui, ele com uma pose. Várias faces legais, ó. Olha isso aqui. Ele com barba, sem barba, ele com um olho machucado, cara. Aí, olha o trono, galera. Olha o trono, mano. Olha o Object, mano. Olha a lança, mané. Aí, essa figura aqui tá... Aqui. Ele Object. Sentado no trono. Arrasou. Aí, galera. Bom, isso aqui é uma fanfic, tá? A gente já tem a armadura de Odin na série clássica de Saint Seiya e em Soul of Gold, mas isso daqui é uma leitura da marca Toy Point, que eles estão fazendo os deuses numa versão parecida com o que é Cavaleiro do Zodíaco e Clothmith. Então, isso aqui não existe, mas é um item complementar à linha Clothmith, ela se encaixa na coleção Clothmith, beleza? Então vamos ver aqui, eu peço que vocês prestem atenção, que tá vendo aqui que a caixa tá rasgada aqui, ó. Olha lá, rasgada aqui e aqui um pouquinho. Reparem nisso porque eu vou mostrar um detalhe para vocês. Então vamos abrir, vou até abrir por aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo. Praticamente todas as caixas estão vindo rasgado ali. O que acontece? Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, o primeiro blister, que é uma forma de espuma com o trono. Ó, primeiro blister. Deixa eu até mostrar antes para vocês. Aí o trono, o blister tá mal desenvolvido. Aí essa parte aqui do trono tá pegando na caixa. Tá vendo? Aí fazendo esses dois furinhos aqui. Então, aqui, ó. Tá um pouquinho mal projetado isso. Ó, cara, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui. E aí vamos continuar tirando. Eita, nós! Eita, mais 3 blisters aqui. Deixa eu tentar organizar, pera aí. Então tá aí. É o total de 4 blisters. Tá aqui o manual. O primeiro blister, que a gente pode considerar. Aqui tá o... Nossa, cara. Ó, não parece estar jovial não, hein? A gente viu que alguns deuses está bem novinho, a cara bem de infantilizada. No Odin aqui ficou bom, hein? Sei lá, vamos ver, analisar melhor. Tem aqui as faces, que a gente vai olhar uma por uma daqui a pouco. Então, parte do Object aqui. Aí, no outro blister tem a asa e a lança, os pés. A asa tá imponente para um caramba. O outro blister aqui, praticamente a armadura completa. Aí. Top, coloração tá top, mano. E aqui o trono. Eita, nós. Que eu vou tirar dessa espuma aqui para mostrar em detalhes para vocês. Beleza? Então deixa eu organizar as coisas aqui para a gente olhar as peças individualmente. Vamos lá. E tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Ó, lembrando, é o primeiro item da mitologia nórdica que a Toy Point faz. Até na caixa aqui tá destacando bastante aqui, né? North Mythology. Beleza? Aí tem a linha aqui, escrita aqui Origins of the Constellations. Mas aqui na frente, que tinha essa nomenclatura aqui, agora tá North Mythology. Bom, dito isso, vamos ver aqui o manual. Aí, para ajudar na montagem, talvez eu precise, porque é bem complicadinha essa montagem aqui. As armaduras são bem complexas, ainda mais o Object, né? Que por falar nele tá aqui. O esqueleto do Object é só essa estrutura aqui para a gente colocar a armadura em cima.
Aí tem o trono ali que faz parte da montagem do Object e também o próprio trono do Odin. Vamos ver aqui. Extremamente grande, espaçoso e lindo. Vem dividido em duas partes aqui que a gente vai encaixar agora. No take final eu meço ele para mostrar para vocês o tamanho. Olha os detalhes, galera. Olha o dry brush aqui nos lobos. Que estrutura linda, cara. Bem caprichado. Mano, os negócios é para fazer... Mano, é para chamar atenção mesmo. Aqui tem algumas estruturas aqui que eu não sei o que que é. Deve ser alguma coisa relacionada a esses pinos aqui que vem no saquinho. Para botar asa, correto? Acho que é isso. Ó, mano, a Toy Point não tá de brincadeira. Quer fazer um item sinistro mesmo. E olha isso, olha o tamanho desse trono, cara. Que coisa linda esses lobos. Olha aí, que espetáculo. E aí temos a asa aqui que tá muito... Cara, a asa do Odin, os caras fizeram algo bem chamativo aqui, minhas digitais aqui que eu já peguei para montar. Olha aí. Que espetáculo. Vem essas... Parece penazinhas. Isso aqui. Que é... Deixa a asa ainda mais bonita. Vou ter que botar uma luva na hora do take de pose. Olha aqui. Incrível, cara. Coloração linda. A armadura tá toda aqui, que eu vou mostrando as pecinhas em detalhes para vocês. Né? Dá uma olhada aqui somente no peitoral. Olha a coloração disso aqui. Que coisa de doido. Aí vem dois elmos. Vem o elmo fechado e ele aberto. Incrível, né? Aí vai trocar só a parte da frente. As mãozinhas, tem um par de mãos nuas ali. Mais 1, 2, 3, 4. As mãos têm uns detalhes muito bons. Aí, ó, incrível. Mãos fechadas, mão para segurar as armas. Os protetores de punho estão aqui, né? Mão abertas e mão flexionadas. A lança, que é de metal na ponta, plástico no cabo, na empunhadura. Coisa linda. Cabelinho para usar com elmo. E aí vamos ver as faces. Essa daqui, com cicatriz, ele cego de um olho, correto? Aqui ele só tá cego. Olha que incrível. O Odin, ele arranca os próprios olhos para poder ganhar conhecimento, né? Faz um sacrifício tirando os olhos e para poder beber da água que, enfim, vem da Yggdrasil. Só que na mitologia, que eu me lembro, ele arranca os olhos esquerdo. Porém, algumas mídias, por exemplo, na Marvel, o Odin da Marvel, ele aparece com tapa-olho no lado direito, né? Igual esse daqui, que está no lado direito. Então, como eu não sou conhecedor amplo da mitologia nórdica, vou só aceitar. Porque eu já vi bastante referências com o olho direito cego, né? Com tapa-olho, no caso. Aí aqui tá ele com tapa-olho no lado direito. Incrível. Mano, eles pensarem nisso no Odin, colocar aqui a execução na figura, demonstra que eles fazem um estudo legal para poder fazer essas figuras, né, numa representação muito boa. E aí, o símbolo aqui, que incrível, cicatriz. E temos outra aqui com representação dele com apenas os olhos fechados. E uma cicatriz aqui. E aqui já está com os dois olhos, com expressão de ataque. Incrível. Temos essa daqui, uma pena que é a única que está com barba. Porque eu gostei disso aqui, cara. Poderia ter ele com barba. Não sei, será que ficou legal? Por que eles botaram uma sombra justo na face que está com barba? Não sei. Enfim, essa aqui ficou legal. E temos aqui a face dele neutra. Ah lá, eu não sei o que os caras fizeram, mas tá uma expressão mais adulta. Coisa que é difícil a gente ver na linha da Toy Point. Ficou bonito, o cabelo tá bonito. Olha isso. Tá um cabelo branco, né? Não é loiro. Enfim, é uma leitura dos caras. Os caras têm liberdade criativa, isso aqui não existe. Então, eles podem fazer do jeito que eles quiserem. Tá? Nada de aparência eu vou questionar aqui.
Corpo a gente já conhece, é incrível, bem pesado, articulação em metal, como se fosse o EX Metal da linha Clothesmith. São bem rígidos, tem uma movimentação muito... Aqui solta fácil, e aqui eu não vejo... Deixa eu ver. Tem uma movimentação boa, mas não é lá essas coisas não. Aí, no escorpião tava melhor, no último que eu fiz. Se você forçar muito, sai. Normal da linha. As articulações da perna estão bem rígidas também. Tudo muito rígido. Aí, ó. Vamos ver se isso aqui... Esse aqui não parece ser tão rígido na parte... Essa parte aqui que eu gostaria que fosse mais rígida. Se... A arma também não é muito pesada, então não vai... Acho que não vai atrapalhar em nada. Beleza? Então tá aí. Vamos fazer a montagem dele. Eu não vou fazer a montagem acelerada não, porque eu gosto de... A Toy Point eu gosto de mostrar pra vocês a montagem, né? Lembrando que tem que tirar esse peitoral aqui, pra gente conseguir fazer as montagens. Então vamos lá. Vamos começar aqui com as pernas, óbvio. Olha os detalhes aqui, galera. Ó, tem esses adornos aqui diferentes na armadura. Coisa que a gente não costuma ver. Uns adornos bonitos. Ah, é assim de lado. O negócio já... Tu tenta encaixar errado, não vai, mano. O negócio gira automaticamente. Olha como é que é montar. A montagem te ensina a montar. Olha que loucura. Aí a parte da canela. Olha que coisa linda. Os adornos bonitos. Olha lá. Tá vendo esses adornos aqui? Diferente, cara. Gostei. Pezinho. Aí o joelho, ó. Olha, que pintura diferenciada. É um azul escuraço. Uma adorno aqui. Olha, tá bem diferente essa armadura. Aí, pé montado. As pernas montadas. Olha que lindo, diferente. A armadura tá diferenciando uma da outra, hein? Da coleção. É bem diferente. Não é algo genérico, sabe? Tem personalidade essa armadura aqui. Vamos para outra perna montada. E tá aí, pessoal. Pernas montadas. Olha que incrível que tá ficando. Coloração linda, pintura top. Não tem um descasque, não tem um detalhe, não tem nada. Lindo demais. E aí, vamos para os braços agora. Protetor de bíceps. Bem bonito. E aí fica dourado aqui. Eles não quiseram colocar azul. Não sei porquê. Mas pode ser que seja um detalhe da dobradiça mesmo. Dourado. Acho que eles iriam se atentar a isso. Já que eles, né, fazem uma qualidade muito boa dos seus itens. Então acho que foi proposital isso aqui. Sei lá, para deixar, para ornar. Mas, tá vendo? Parece que era para ser azul, pelo menos parece. Olha aqui o protetor de antebraço, que lindo, que lindo. Os adornos aqui, ó, bonitão, seguindo o estilo da armadura. Peguei a mão fechada aqui, que tem detalhamento muito bom. Protetores de punho, muito bom. E o encaixe da mão, perfeito. Ó, um encaixe tranquilo e dá para mexer bem. Não atrapalha o movimento e vão vir com a outra mão montada. Aí, a questão do X-Metal, aqui ele é tão linear, tão bonito, que mesmo sendo de outra cor, fica excelente. Ainda é bem melhor que a cor de pele, né? Então tá aí montado, os braços são da mesma forma, tanto o direito quanto o esquerdo. E aí vamos para o abdômen. Que olha a coloração disso aqui. Olha o formato, que bonito. Incrível. Encaixe perfeito, como todas as partes da armadura. O peitoral, olha que coisa linda. Olha o adorno aqui. Eu tô impressionado com isso aqui. Com essa singularidade da armadura. Aí. É dessa forma que abre, bem mais fácil. E bem mais fácil e não aparece aquela fechadura que normalmente a linha Clothesmith tem. Olha como é que fica bonito. Topzera. O cinto que tá a cor... Nossa, a parte de trás aqui. Isso aqui
é para combinar com a parte da asa. Olha. Show de bola. Ai, quase que cai. Pina para cima. Pronto. Vamos lá, encaixe aqui do cinto é extremamente perfeito. Tem que fazer uma forcinha. Ah lá, deu o clique. Deu o clique, aí você consegue fechar. Top. Pinozinho. Devolve essa partezinha aqui que soltou. Parte da frente. E olha como é que tá ficando esse bicho. Nossa, que incrível. Aí agora foca no ombro. Ó, mano, olha que ombreira diferente. Olha que incrível. Rapaz, será que esse detalhe aqui quer significar algo do corvo? Porque bonito isso aqui, ó, diferente, uma asinha aqui. Enfim. Olha que espetacular esse adorno aqui saindo da armadura. Que loucura, cara. Olha o design disso aqui, galera. Olha o design. Mano, ganhou o design de melhor ombreira no Clothmith Awards. Vou fazer uma categoria lá, melhor ombreira. Nossa, macho. Tu é doido, bicho. Eita. Nah. Incrível. Eu fazendo besteira, ó. Tem a ombreirazinha aqui pequenininha aqui, ó. Pra encaixar aqui. Aí. Óbvio, pra ficar uma montagem completíssima. E, já era bonita a ombreira. Ó! Nossa! Pronto. Stop! Nossa, galera, esse peitoral pro abdômen tá lindo demais com esse adorno aqui dividindo as peças. Difícil esse ano aqui ou algum outro da Toy Point barrar esse Odin, hein? Tá incrível mesmo, incrível mesmo. Agora esbagulhou tudo. Agora é a coisa mais linda do planeta. Cara, que insanidade isso aqui. E aí, vamos ver. Vou colocar já a cabeça aqui, já vamos ver se é um elmo. E tá aí, galera. Olha, mano, vou te falar que esse aqui combinou sem elmo, hein? Essa armadura combinou com essa Red Cult. Olha que incrível isso. Inacreditável a qualidade, o desenho, a Red Cult dessa figura aqui. Eu tô impressionado com isso tudo. Na moral, eu vou usar as outras faces no take depois. Vocês vão ver tudo direitinho como é que fica com as outras faces. Eu vou botar o elmo aqui. Deixa eu ver, eu vou botar o aberto para botar com essa face aqui. Não, deixa eu trocar, já viu com essa face aqui? Vou botar a face com o que eu acho que eu deixaria. Ele com apenas um olho. Ou a de barba. E aí, galera, é mais fácil montar sem o corpo. Porque, né, cheio de asa, cheio de coisa ali. Aí já botei aqui o cabelo para usar com o elmo, que ele é mais fininho. E acho que só botar o elmo aqui por cima agora, né? É isso mesmo. Só colocar por cima. Incrível. E vamos lá, galera, para concluir a montagem aqui. E vou lá. Cara, na moral, tu é doido, bicho. Tu é doido, bicho. Aí, uma das coisas mais incríveis que eu toquei na minha vida aqui de colecionador. Uma das coisas mais incríveis que apareceu aqui no canal. Nossa, mas. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, galera. Ai, mano. Me tremendo todinho aqui, cara. Tu é doido, mano. Olha isso. Inacreditável. Inacreditável. Quando eu falo assim, é difícil a Toy Point fazer algo melhor que isso, mas vai lá, ano que. O próximo lançamento eles fazem. Algo tão incrível quanto. É realmente uma linha fora da curva. Em questão de design, beleza, capricho. Essa marca é inacreditável. Top demais. Isso, mano. Eu quero colocar agora. Já vou vir rapidinho aí com tudo trocado. Eu quero botar o álbum fechado agora. Pera aí. Só que com o elmo fechado eu quero colocar aqui
a barba. E aí, ó, o elmo fechado. Ih! Rapaz, tá aí. Agora, qual alface usar? Nossa, esse aqui ficou muito imponente, mano. Muito imponente. Aí, pra botar ele sentado aqui, tem que tirar a asa, galera. Vai ter que tirar a asa, porque isso aqui não coisa não. Eu vou ter que ver direitinho como é que faz. Mas se tira a asa. Vai ter que tirar a asa e aí colocar no sistema aqui atrás. Que eu vou ter que ver aqui como é que faz. Espera aí. Ah, vi aqui, galera. A asa. Primeiramente, para ele sentar, vai ter que tirar esse cinto aqui. E esse cinto coloca aqui. Olha aí. E a asa encaixa aqui. Opa. Encaixa aqui. E aí ele consegue sentar direitinho. Recomendo tirar a parte de cima para você conseguir mexer direitinho. Essas articulações são extremamente rígidas, galera. E aí você tem que ter um cuidado para poder não arranhar sua armadura, né? Fazendo esse esforço aqui. E aí tu coloca ele sentado aqui de uma forma melhor. Eu só estou simulando para vocês. No take de pose eu mostro melhor. E aí você encaixa o cinto de novo aqui no lugar. Pronto, agora endoidou de vez. Mano, agora endoidou de vez. Essa é a forma correta de expor. Não tem como. Vem um trono do caramba e não vai expor com esse trono. Não, tu é doido. Essa é a forma obrigatória de expor seu Odin. Óbvio que ele tá todo torto aqui, porque eu tô mexendo nele. Mas eu vou fazer um take de pose ele dessa forma aqui, e aí vocês vão ver como é que ele ficou. Cara, isso aqui é uma insanidade total. Então eu vou mostrar ele no take de pose. Vamos lá.
E tá aí, galera, Object de Odin. Tem que falar um pouquinho antes disso aqui, dessa maravilha, antes de prosseguir o review. Bom, não tem nenhuma singularidade do Object ser referente ao Cavaleiro. Eu acho que o único detalhe que vale mencionar é que tem aqueles pininhos que vem no saco, ele acopla aqui no saiote para poder fazer uma extensão para ele sentar melhor. Porém, eu nem usei isso lá no Cavaleiro. Coloquei ele sentado sem usar essa extensão. E aí vamos ver esse detalhe dessa extensão aqui. É um pinozinho que coloca aqui, ó, para poder encaixar no saiote. Olha lá, dá para ver ali, ó. Tá vendo? Essa extensãozinha aqui. Então é a mesma coisa que o Cavaleiro. Não muda nada. O que é totalmente compreensível, já que isso aqui é um deus. E normalmente a armadura de deus humanoide é bem parecido, né? Por exemplo, o Poseidon, ele inverte só a ombreira ali, vai. O do Hades também é bem parecido, só que a parte da ombreira vai lá para o saiote. Então são meras mudanças. A Athena é praticamente a mesma coisa. Então é compreensível e aqui segue a mesma ideia de Object se parecer humanoide. E aqui, galera, a maior parte aqui, se você quiser expor dessa forma, a maior parte aqui que eu vejo é a lança. A lança, ela não... Deixa eu ver se tem como aqui. Ah, tem como descer um pouquinho ela assim. Se colocar o braço para cá, tem como descer ela. Mas se colocar ela aqui certinho aqui no trono, a altura total do Object vai ficar ali em torno de 24,5 centímetros. Comprimento está ali em torno de 28 centímetros. Profundidade, em média, ali 17, 18 centímetros. Porque, né, por conta da asa. Ocupa bastante espaço, mas olha o resultado disso aqui. Lindo demais, cara. Tu é doido, bicho. Um dos objetos mais bonitos, hein? Tem como descer a mão um pouquinho mais? Tem como sim. Enfim, nem quase cabe no cenário aqui direito. Então é isso, vamos lá para o take final. Object lindo, obra de arte, não tem nada que reclamar aqui, a montagem é espetacular e é isso. E tá aí, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Coloquei um guerreiro deus do lado do Odin para você ver como um item complementa o outro. Deixar esse Odin aqui na coleção dos Clothmith, pô, combina. E ele realmente tem uma aparência de Deus, né? Porque a armadura é muito mais imponente. É uma loucura, cara, isso aqui, tá? É espetacular. E aí eu vou te falar. Eu falei, dessa forma aqui do trono é obrigado a expor. Mano, quando eu fazia as poses ali, eu falei, cara, combina demais assim. Depois, combina demais do outro jeito também. Eu gostei dele de várias formas. Eu achei ele espetacular sem a asa. Deu mais visibilidade à armadura, e aí ficou muito bonito. Eu gostei também ele de verdade, sem elmo. Sem elmo ele ficou espetacular. Ele no trono é espetacular, ele com a face obscura, com barba é incrível. Ele dessa forma aqui é incrível. Mano, esse Clothmith aqui, para expor, é muito difícil decidir qual forma vai expor. Porque ele é simplesmente espetacular. Deixa eu até chegar o Siegfried um pouquinho mais para cá para mostrar aqui a asa dele, né? O centro de equilíbrio dele é muito bom. Enfim, vamos para a parte final aqui do vídeo? E vamos lá, galera. Peças de metal e de plástico. Plástico é o elmo, as asas, algumas partes dos adornos, né? Por exemplo, na ombreira, essa parte aqui, ó, ela é de plástico, acoplada na parte de metal. Essas partes aqui, ó, da ombreira menor é de plástico, os protetores de punho é de plástico, o abdômen e, por exemplo, essas partes aqui acopladas no protetores de canela. O resto é tudo de metal. E aí, vamos ver a altura dele? Ele tem em torno de 20 centímetros de altura e com a asa recolhida, totalmente recolhida, vocês viram que dá para expandir pra caramba. Com a asa recolhida tá batendo ali em média 27 centímetros. O trono ele tem 22 centímetros de altura, só o trono, 14 centímetros de comprimento e 15 de profundidade, beleza? Então vamos lá, galera, para o nosso ranking aqui. Pintura, 5 estrelas, realmente simplesmente espetacular, não tem um descasque, não tem nenhum detalhe, nada. A coloração
é magnífica. Esse azul, rapaz, difícil ver esse azul aqui na linha Clothesmith. É lindo demais. A montagem excelente, tudo se encaixou perfeitamente, não tem nem o que reclamar. A Red Sculpt é espetacular, talvez uma das que eu mais gostei. Esse daqui e o de escorpião, para mim, é o top de linha dessa linha. O design é, mano, espetacular, incrível. Tem um detalhe só que poderia melhorar, mas não me atrapalhou. O que acontece? Quando as articulações são tão rígidas, principalmente das pernas, e às vezes quando você vai pegar a fibra e vai tentar articular, ela solta aqui, aquele ball joint do tronco. Só que isso não me atrapalhou, porque às vezes era mais fácil tirar, partir no meio e aí botar a perna do jeito que eu quero, né, ali, por exemplo, para sentar no trono, e aí modelava ela, articulava com o maior cuidado possível, porque realmente é muito rígido. E aí depois de articulado, colocar na posição certa, eu ia lá e encaixava o abdômen. Então isso não me atrapalhou, por incrível que pareça. Eu ainda acho que esses braços poderiam ser um pouco mais rígido, porém aqui no caso do Odin, ele também não me atrapalhou, mas são pontos que poderiam melhorar. Mas como não me atrapalhou, eu gostei, deu tudo certo, eu vou continuar aí dando 5 estrelas. E a originalidade, não tem nem o que dizer. É um item criado do zero. Os caras fizeram lá da cabeça deles e saiu uma obra-prima. Tá? Então, não tem como. Essa figurinha 10 é simplesmente uma obra de arte. De fato, galera, é uma obra de arte daqui. O desenhista que fez isso é muito talentoso porque, mano, esses adornos, essa asa, essa ombreira, essa Red Sculpt, mano, não tem nada que reclamar aqui. Recomendo demais. Estou deixando um link para você comprar essa peça aí nos comentários e na descrição do vídeo. É um item infelizmente caro, mas entrega aquilo que promete. É um item caro, mas vem com qualidade absurda. Vocês estão vendo aí. Complementa bem o set de Asgard, quem quiser colocar ele sentado no trono ali. É fanfic total, mas, mano, deixa o expositor lindaço. Esse item aqui, como é muito caro, mano, você tem que conversar com o vendedor e falar, ó, vim pelo canal de Oramas Reviews, como é que eu faço aí para poder comprar essa peça aqui e sair num preço legal, né? E aí ele vai te ajudar lá no preço final, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!